Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para a segunda parte que eu fiquei aí de passar para vocês, que é mostrar como fazer uma navegação de uma activity para outra. Então, nós vamos usar o projeto que a gente fez na videoaula anterior. Deixa eu compartilhar aqui no Android Studio. Então, aqui na videoaula anterior, a gente fez um projeto com uma tela onde tinha uma entrada de dados, nome e e-mail, e dois botões, né? O botão limpar e o botão enviar. Deixa eu fechar minha câmera aqui. E aí a gente implementou o listener para essa activity, né? Então, lá no main activity, na atividade principal, né, só recapitulando a videoaula passada, nós implementamos um listener para o evento onClick, né? Então, a gente tem um listener para o evento onClick e associamos esse listener aos dois botões que a gente criou, ao botão limpar e ao botão enviar, né? Então, a esses dois botões nós setamos aí o listener de onClick, passando como referência a própria activity, né? Basicamente, nós associamos aos botões a possibilidade de capturar o evento de clique, né? E aí, quando a gente fez essa implementação, né, nós tivemos que reescrever o método onClick, ou seja, nós vamos colocar uma programação aí, uma lógica, né, quando o nosso usuário clicar no nosso botão ou limpar ou no nosso botão enviar, né? Como nós tínhamos duas opções, né, ou enviar ou limpar, eu coloquei um switch case aqui, né, mas eu poderia fazer um if ou outra lógica, né, desde que a gente verificasse, né, capturasse qual foi o ID do botão clicado. Então, caso o ID do botão clicado fosse limpar, o que a gente fez? A gente limpou os dois campos, né, os dois edit, né, o edit name e o edit email, a gente colocou zero, né, colocou vazio no caso. E aí, no botão enviar, a gente fez um log aqui só para mostrar que a ação foi clicada, né, mas a gente ainda não fez nada com isso, tá? Ok. Então, o que nós vamos fazer agora? Como eu posso usar o nome e o e-mail também nessa função aqui, enviar, a gente poderia tirar aqui de dentro do switch essa captura, colocar aqui antes do nosso switch, né? Porque eu vou usar nos dois lados. Então, eu posso pôr ele aqui e eu posso pôr este daqui logo abaixo. Aí eu posso usar em qualquer um dos cases, né? Então, se for o meu case limpar, eu vou pegar o nome e vou salvar. Se for o meu case enviar, aqui a gente tinha feito um log, né? O que a gente pode fazer aqui é, sei lá, digamos que quando ele clicou em enviar, ele vai transformar aí os dados em letra maiúscula, por exemplo, né? A gente pode fazer qualquer ação com os dados. Vamos pegar aqui, ó, TV, né? Text view nome, ponto. Fazer ele receber ele mesmo com letra maiúscula. Não vou fazer isso, vou deixar ele normal. Vou colocar só uma mensagem aqui dizendo irá salvar, né?
Então, só uma informação, clicou no salvar, só para visualizar, tá? E aí, enquanto ele vai compilando, será que eu estou compartilhando aqui com vocês? Estou, né? Então, tá. O que a gente vai fazer? A gente vai passar os dados de uma activity para outra. Eu poderia muito bem passar separados os dados, né? O nome, o e-mail separado, mas a gente sempre tem que imaginar algo mais flexível. Então, imagine que é um cadastro, né? Então, a pessoa lá pode ter 20 campos de entrada, então eu não vou ficar passando 20 parâmetros, né, separados. A ideia é que a gente encapsule isso aqui em uma classe, né? Encapsular os dados para serem representados através de uma classe, de um objeto em memória, como se fosse o nosso BIM lá das aulas do semestre passado, né? O nosso Java BIM. Então, aqui a gente vai criar um Java BIM também para representar essa pessoa, né, que tem nome, e-mail, esse usuário, né? Então, só para organizar o nosso código, a gente pode criar um novo pacote aqui. Vamos criar aqui um novo pacote. Novo pacote. E vou chamar de VO esse pacote, né? Value é object. Então, eu estou passando um objeto com vários valores, tá? Então, dentro desse VO, vamos criar uma classe simples aqui, uma classe Java. Vamos chamar de usuário, ou pessoa, sei lá, o que que é. Vamos pôr usuário. Então, a classe usuário, o que que ela tem, né? Então, ela tem private string nome e private string e-mail, né? Nós colocamos nome e e-mail, e aqui a gente pode já adicionar o construtor com os próprios parâmetros nome e e-mail, né? Ó, então ele já criou, a ferramenta já criou para nós, mas isso aqui já é assunto do semestre passado, né? Então, construtor com nome e e-mail passando como parâmetro, né? E aí podemos também criar os getters e sets, né? Vamos pegar aqui, vamos criar o get e set. Gerar os getters de nome e e-mail, ó, como a ferramenta ajuda bastante, e gerar, cadê aqui, o gerate setters, nome e e-mail, ok? Então aqui é o nosso Java Bean, né, de usuário, que tem os getters e set de nome e e-mail, e tem um construtor também para a gente poder construir esse objeto já com os parâmetros iniciais. Um negócio que no semestre passado a gente não fazia, mas para quando a gente vai trafegar objetos na rede, né, ou de uma entidade para outra, esse objeto ele precisa ser serializável, ele precisa ser, digamos, transformado de uma maneira que a rede possa enviar ele de forma sequencial, né, como se fosse um fluxo de informação. Então, para eu poder transmitir esse conjunto de dados de uma activity para outra, ou eventualmente para fora, né, a gente precisa implementar uma classe chamada serializable, né? Ou serializable, depende aí a pronúncia, né? Então, a gente vai ter que pôr esse implement serializable para poder fazer com que esses dados saiam dessa main activity e cheguem até a nova atividade que nós vamos construir, ok? Então, o que a gente fez? Apenas criamos um usuário, né? E aí, quando a gente pega aqui o nome e e-mail, né? Se for limpar, ele vai limpar. Se for o botão enviar, o que a gente vai fazer com esses dados, tá? Eu não vou nem escrever aqui salvar. Então, eu vou apagar isso aqui que eu não tinha escrito salvar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar criar um usuário, né? Usuário, vou criar uma classe, né? New usuário.
E aqui ele diz que eu tenho que passar nome e e-mail. Então, da onde que eu vou pegar o nome e e-mail? Vou pegar do edit nome e do edit e-mail, né? Que está dentro desse text view nome e dentro desse text view e-mail. Então, tvnome.toString, né? Vou pegar o nome e vou pegar tvemail.toString. A gente tem que transformar de string, porque esse objeto text view, ele me traz uma sequência de caracteres, um char sequence. Não é uma string, né? Então, por isso que a gente precisa transformar em string. Então, peguei essa sequência de caracteres do nome, transformei em string, joguei no primeiro parâmetro e peguei a outra sequência e construí aqui, tá? Então, criei o meu usuário, que acho que ele vai pedir para... Está dizendo que eu nunca usei a variável usuário, mas nós já vamos utilizá-la, né? E o que a gente vai fazer? A gente precisa passar esses dados, esse usuário, para outra activity. Para a gente poder fazer essa navegação, nós usamos um conceito chamado intent. Então, esse intent, ele vai criar um objeto que vai ter digamos assim, a funcionalidade de jogar os dados de uma activity para outra, tá? Então, a gente vai pôr aqui new intent, e aí o intent, ele precisa de dois parâmetros, né? Ele vai precisar do parâmetro que indica quem é ele, né? No nosso caso aqui, a nossa main activity. E o segundo parâmetro é para onde a gente vai jogar esse objeto, né? Da onde a gente vai e aonde a gente precisa chegar. Então, vamos criar uma nova atividade. Vamos pôr aqui main activity e vou chamar de second activity. .class, tá? Eu ainda não criei ela, vamos criar a atividade aqui, ó, chamar de second. Tem a main e a second, né? Então, vamos aqui. Ele está dando erro, porque ele não achou aqui ainda, né? Nós vamos criar aqui a nova activity chamada second activity. Então, activity. Vamos criar uma limpa, né? Eu chamei de second activity. Ele vai criar um layout padrão também, activity second, lá dentro do mesmo pacote em Java, né? Não é uma launcher activity, né? Ela não vai ser lançada na inicialização do meu aplicativo. Ela vai ser invocada a partir de uma ação que a gente vai fazer na primeira atividade. Então, eu não vou marcar isso ali, tá? Aí ele vai gerar. Beleza? Tem uma segunda atividade aqui. Está compilando. Tá vermelhinho, porque ele ainda não criou o layout, né? O Gradle tá processando. Beleza, ó, processou, tá? Então, essa minha main activity.this, né? Eu vou sair da onde eu tô para a segunda atividade. Só que quando eu saio de uma para outra, eu quero levar uma determinada informação, tá? É como se a gente fosse fazer uma analogia lá para as aulas de programação web, lembram que lá dentro da servlet, no request dispatcher, a gente poderia direcionar para uma página JSP. E aí nós podíamos carregar um atributo. Lembra que a gente colocava set attribute? Aqui é muito semelhante, só que ao invés de ser atributo, a gente vai chamar de extra, né? Put extra. Então, nós vamos colocar uma informação extra nesse intent,
que é que é o nosso usuário, né? Vou chamar aqui de user e eu vou passar o meu usuário, tá? Então, usuário é a variável que eu carreguei, user é o nome do objeto que eu estou dando que vai ser passado. Poderia ser até o mesmo, tá? Eu coloquei diferente aqui só para quando vocês assistirem a aula, vocês observarem que do lado direito é o objeto e do lado esquerdo é o nome que eu dei para esse objeto, tá? Pode ser qualquer nome, ok? Vamos tirar esse log aqui de enviar. Não, então vamos deixar só para ele logar, sem problema, né? E aí agora nós precisamos invocar essa atividade, né? Então a gente precisa invocar essa atividade. Então a gente vai chamar itn.start activity aqui, ó, passando a essa intent, ok? Então, quando o usuário clica no botão enviar, ele cria um objeto em memória que vai carregar o nome, o e-mail, digitado lá no campo. A gente criou uma intent, que é o recurso que o Android utiliza para poder fazer essa navegação de uma activity para outra. Né? Então, vai navegar da onde eu estou, da main_activity.this, para second_activity.class. Essa que é a nomenclatura que a gente vai utilizar. This e class, origem e destino. Estamos carregando esse objeto com o nome e e-mail. Fizemos um log aqui, né? Que era da aula anterior. E aí vamos andar aqui no Start Activity. Beleza. Quando ele clicar e fazer isso, eu quero, de alguma maneira, vir aqui, né, na Second Activity e capturar essa informação. Né? Eu quero capturar essa informação e colocar alguma coisa nela. Né? Então, para fazer isso, eu vou ter que ter uma intent aqui desse lado também, né? Intent, itn, e aqui a gente vai usar aí o get intent, né? Porque quando isso aqui foi invocado, veio invocado a partir de uma intent. Então, eu capturei essa intent e agora, dentro dessa intent, eu consigo pegar aqueles dados do usuário, né? E o que eu vou fazer com esses dados do usuário? Vamos jogar na tela, né? Vamos ver aqui nessa Second Activity, no layout dela, o que ela tem? Não tem nada, né? Então, a gente poderia pôr aqui um text view, né? Vamos relacionar ele aqui em cima, aqui embaixo, aqui, aqui. Vamos pôr ele mais para cima um pouco, aqui assim. E aqui a gente pode pôr, seja bem-vindo, como texto, né? Ou melhor, podemos deixar sem nada e vamos pôr, vamos chamar aqui. Deixa eu pôr o texto, senão fica ruim aqui. Vamos chamar aqui de ID text. ID text view, ID text resultado, né? O resultado que veio de lá, ou boas-vindas. Saída. ID text saída. Eu não sou muito bom para nome de variáveis. ID text saída. Então, o que eu vou pôr no ID text saída? O nome e e-mail do fulano que veio lá, né? Vou dar boas-vindas para ele. Então, aqui eu venho no meu text view. Tem que criar no meu text view. Vamos pegar aquele elemento lá, que é o r. ID.
ID, text saída, e vamos dizer que o texto dele vai ser tv.7. Text vai ser seja bem-vindo ou bem-vinda. E aí aqui a gente põe os dados do meu intent, que vieram lá do meu intent, né? Que é o usuário.getName e usuário.nome, né? Só que a gente precisa, antes disso, pegar, né, criar aqui o usuário, e aí a gente traz aqui o itn.get serializable extra, né? A informação extra que a gente mandou serializada, e foi a informação chamada user. Eu vou trazer esse objeto e vou jogar para o usuário, só que preciso fazer um casting, né? Porque esse objeto é um objeto genérico, então a gente precisa transformar ele em usuário. Vou fazer o casting aqui, dar um Alt-Enter para ele fazer o import. Então, nós vamos pegar o user, que veio daqui, esse user aqui, que nada mais é do que o objeto usuário, que tem nome e e-mail. Vamos jogar para U, e aqui a gente vai, né, u.getNome, seja bem-vindo fulano de tal. Né? Até posso pôr o e-mail aqui também. Fazer um tracinho e pôr o e-mail, u.getEmail. Então, aí eu acho que a gente completa o circuito. Né? Eu tenho a tela principal, o usuário vai preencher nome e e-mail. Se clicar no botão enviar, ele vem aqui, cria objeto em memória, carrega nome e e-mail, né, que foi digitado, né? Depois ele cria uma intent para poder navegar para a próxima activity, carrega essa informação e inicia esse intent, né? Ou seja, ele invoca esse intent que vai fazer essa transmissão dos dados de um lugar para o outro, tá? E aí lá do outro lado, lá na second activity, a gente vai fazer o caminho inverso. A gente cria intent, pega a intent, né, get, faz referência aqui àquele texto de saída, pega a informação que veio serializada, né, dentro do extra, e pegamos e-mail e senha e mostramos na tela. Né? Lá na tela, a gente até pode aumentar um pouquinho o tamanho. Bom, mas vamos deixar assim, só vamos ver se ele roda. Vamos dar o play aqui. Ele vai fazer a compilação. O Gradle, se não tiver nada errado, ele vai enviar as informações lá para outra tela, né? Deixa eu compartilhar aqui, que eu acho que vocês não estão vendo a minha tela inteira. A tela aqui, isso. Cadê o meu emulador? Ou deu um erro? Vamos tentar compilar de novo aqui. Ah, deu certo. Vamos ver, tá carregando.
Aguardando o dispositivo se tornar online. Vamos ver se ele vai. Manda um pause aqui e executo de novo. Vou dar um pause e vou fechar um pouquinho algumas coisas que eu tenho aberto aqui. Só um pouquinho. Rebutei aqui o meu emulador. Que às vezes acontece dar uma travada, mas vamos ver se depois de rebutar ele aqui, ele reage. Iniciando. Beleza, tá aqui o nosso simulador, beleza, né? Uhum. Tá, vamos tentar rodar mais uma vez aqui. Agora foi. Lançou nossa aplicação. Vamos colocar um nome qualquer aqui, Jason. E-mail j@gmail.com. Vamos ver se a nossa função limpar está funcionando. Está funcionando. Então agora vamos pôr aqui Jason e vamos pôr o e-mail aqui, j@gmail.com. Vamos ver se o nosso enviar, vamos ver se vai dar nenhum erro. Mais ou menos, né? Mas veja, ele chamou a segunda activity, ele deu boas-vindas, né? Só a gente teve um erro aqui na hora de mostrar. Eu acho que estou mandando, eu tenho que converter para string. Ah, faltou converter para string, tá? Mas vejam que ele lançou lá o enviar, até logou aqui enviar, e abriu a segunda activity, a nossa second activity aqui, só não formatou muito bem os dados que nós enviamos, né? Vamos dar uma olhadinha lá. Get nome, get e-mail, get serializable. Uhum. Eu acho que eu preciso fazer uma concatenação aqui antes. Por que isso? Deixa eu jogar numa string aqui só para dar uma olhada, saída. Mas o fluxo deu certo, tá? Ele criou a segunda activity, o nosso intent foi invocado, né? Quando deu start activity, ele foi lá para a second activity e levou esses dados, né? Aqui eu só estou tentando descobrir aqui um errinho de formatação. Ele não mostrou. Ele não mostrou o nome. Aqui ele vem no
criação do usuário, toString, e-mail toString. Meu usuário é uma string, meu e-mail uma string, usuário. Serializável. Tá dizendo que o meu antivírus está deixando a máquina lenta, normal, né? Deixando o Android lento. Às vezes eu até desativo para usar aí o nosso Android. Compilar de novo. JSON. Não está deixando aqui. Vou ter que concatenar essa string, porque ele pede um char sequence aqui. Deixa eu ver. Set text. Uma string. Não, tá certo. Seja bem-vindo, ele pegou. Nome. Não peguei o campo, eu peguei todo o objeto. Não é objeto, é getText, né? Por isso. Agora sim, eu estava pegando o endereço de memória do objeto e transformando em string. Tem que pegar o texto do objeto e aí transformar em string. Agora sim. Aí podemos deixar lá do jeito que estava antes, né? Posso jogar simplesmente esse conteúdo para cá, que agora não preciso mais. Era um erro lá do outro lado. Stop. Play de novo. E aí a gente encerra, né? Vamos lá. jason@gmail.com. Enviar. Beleza. Seja bem-vindo, Jason e-mail, tá? Então aqui, ó, é um exemplo simples, né, de como a gente pode passar informações de uma activity para outra usando intent, né? Ó, passei para outra activity e encapsulei essas informações. Aproveitei para fazer uma revisão aí de representação de objetos em memória, né? Nossa camada model, aqui eu chamei de value object, né? Mas seria o nosso pacote model lá, usuário model, tá? Beleza, pessoal? Então, essa complementação era isso que eu queria mostrar para vocês, né? A gente sair de uma activity e partir para outra através desse recurso chamado intent, e nós podemos carregar informações, né? Sejam elas complexas ou simples, dentro de um objeto, né? Que no caso aqui eu fiz um objeto usuário para carregar o nome e e-mail, mas poderia ser qualquer objeto, uma lista, qualquer coisa, né? Então eu posso passar qualquer coisa de uma tela para outra usando o intent, e aqui a gente coloca a activity principal, né? É onde eu estou e para onde eu vou. Só lembrar que aqui é .class e aqui é .dis. E aí a gente usa o start para ir para segunda atividade. Nós pegamos a intent que veio. Dessa intent nós
carregamos aqui aquele objeto para dentro de um outro objeto daí em memória, e aí desse objeto em memória nós mostramos na tela Seja Bem-vindo. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí o raciocínio. A ideia agora é que vocês reproduzam esse exercício, tá? Essa atividade aí durante a aula. Então, por hoje era isso. Obrigado, pessoal.